Me pediram opinião a respeito de uma decisão proferida pela 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que deferiu no bojo de uma ação de execução de alimentos, portanto uma ação de natureza civil, a interceptação de comunicações telefônicas do alimentante executado a fim de localizá-lo. Essa decisão embasou-se, em síntese, no fundamento de que, quando colidem dois princípios constitucionais igualmente relevantes, é necessário resolver a questão com a aplicação do princípio da proporcionalidade. E concluiu que, na ponderação entre o princípio da inviolabilidade das comunicações telefônicas do devedor de alimentos, decorrente da garantia da proteção à privacidade, prevista no artigo 5º, inciso 12 da Constituição, e o princípio da proteção integral à criança e aos adolescentes, também de status constitucional, este último princípio é o que deveria preponderar. De início, é importante enfatizar que o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal confere expressamente a garantia da inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, com a ressalva também expressa aos casos de prévia ordem judicial em hipóteses estabelecidas na lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Portanto, não se trata apenas de um princípio instituído pelo Constituinte para a proteção da intimidade. Trata-se mais de uma regra específica garantidora da efetividade desse princípio. No campo normativo, a mais clara distinção entre princípios e regras está justamente em que o caráter universal dos princípios, que permite a convivência de princípios conflitantes pela aplicação da ponderação, a fim de que, no caso concreto, se verifique qual desses princípios deve prevalecer. No campo das regras, em razão da natureza específica e objetiva destas, não podem coexistir duas regras quando colidentes, já que uma é excludente da outra. Ora, me parece que no caso em exame, o Constituinte, para além de assegurar no campo principiológico a inviolabilidade das comunicações telefônicas, foi além e fixou uma regra, evidentemente também de status constitucional, permissiva do excepcional afastamento dessa garantia. E exigiu que, além de prévia ordem judicial, fossem as hipóteses de quebra desse sigilo previstas em lei e exclusivamente para fins de investigação criminal ou instrução de processo penal. E assim é que o legislador infraconstitucional, com a Lei 9296 de 96, obediente a esse comando da Carta Magna, restringiu a possibilidade de interceptação à finalidade de investigação criminal ou instrução de processo penal. E o legislador foi ainda além, estreitando ainda mais a incidência da exceção, ao limitar o uso da interceptação como meio de obtenção de prova de crimes punidos com reclusão, que se reputam sejam os delitos mais graves do que aqueles que são punidos com detenção. O que se conclui, portanto, é que o próprio Constituinte traçou os limites nos quais aquela garantia de inviolabilidade poderia ser excepcionada. Em que pese ser correta a premissa de que não há garantias absolutas e intocáveis, o próprio Constituinte fixou, neste caso, a margem de aplicação do princípio da ponderação, traçou o limite máximo
ele próprio constituinte, de onde se poderia, pela proporcionalidade, atenuar o rigor dessa inviolabilidade. A única exceção, portanto, à garantia da preservação da intimidade, neste caso, é posta pela própria Constituição. E como se trata de uma norma que excepciona a garantia fundamental, a sua interpretação deve ser sempre restritiva, como deve ser em relação às normas exceptivas, de modo a preservar a maior efetividade possível a garantia posta. O recurso à aplicação do princípio da ponderação e da proporcionalidade, se não usado com cautela, pode levar a uma perigosa subjetividade, já que a própria noção do que deva ser preponderante no conflito entre dois valores depende da concepção pessoal de cada um. Portanto, embora útil na interpretação e na aplicação do direito, o sistema de ponderação de princípios não pode ser empregado a ponto de negar vigência a uma expressa disposição constitucional. Ainda mais quando essa expressa disposição está contida em uma norma de garantia fundamental do indivíduo, como neste caso em exame. Portanto, embora nobres os fins buscados pela decisão ora comentada, na minha despretensiosa e humilde opinião, ela não foi a mais acertada.